Olá, seja bem-vindo ao programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Nós receber hoje a Secretária de Estado de Inclusão Social, Lídia Lima, que Secretária de Estado exatamente não também perceber como é que deve ser esse ano 2025 em relação à proteção das crianças e adolescentes, quais são os novos programas que não têm bem tempo esse ano e que os desafios também que não tem em relação à proteção das crianças e dos adolescentes na Cabo Verde. Obrigada pela disponibilidade, Secretária de Estado de Inclusão Social. Ele tem em mãos uma tarefa não muito fácil, que é exatamente gerir aquela parte que é da proteção das crianças e dos adolescentes na Cabo Verde. Hoje, quais que os maiores desafios que não tem em relação à proteção dos menores? Sim, muito boa tarde, Carmelita do Rosário, muito obrigada pelo convite. E antes de mais também, muito gostar de felicitar por esse programa, que dá oportunidade a tudo cabo-verdianos e não só, que está na casa, também nas redes sociais, ouvir um pouco sobre esse tema de criança e adolescência na Cabo Verde, políticas, e tudo o que é feito para proteger esses direitos e também para chamar a atenção para esses deveres. Com certeza. Portanto, isso é bastante interessante, esse programa, também não-te parabenizar e também não-te aproveitar para cumprimentar a população na casa e tudo quem que a nós nesse momento. Para dizer que não tem tido grandes desafios na área de infância na Cabo Verde, não entrar na governação com um objetivo muito claro que era de dar prioridade à infância. Portanto, fazer de crianças cabo-verdianas prioridade absoluta na governação durante esse mandato. Não encontrar desafios, mas não poder dizer que Cabo Verde é um país que tem vindo a enfrentar algumas dificuldades ao longo dos anos, mas que tem conseguido superar as dificuldades graças ao empenho, dedicação, à visão também dos sucessivos governos. Nosso governo tem tido essa preocupação, tem estado sempre em atenção também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tem também trabalhado com parceiros nacionais e internacionais para não poder dar resposta, digamos, melhores respostas para a área de infância e de adolescência. Não tem vindo a implementar projetos interessantes, já não começado a sentir algumas respostas positivas em relação aos projetos que não tem estado a implementar, políticas também têm sido direcionadas. Para 2025, não está a pretender reforçar tudo o que é que não tem feito desde o início desse mandato, reforçar, continuar também de uma forma mais aprofundada, mas, sobretudo, bate a implementar novos projetos e te dar novas respostas. Digamos que durante 2025 não tem o desafio de começar a fazer funcionar mais 2 centros de emergência infantil, que é centros e espaços de acolhimento de crianças em situação de risco, de emergência, né? Crianças vítimas de violação e de outros abusos. Não tem o desafio de implementar mais 5 centros de dia. Não consegui implementar 6 durante o ano 2024. Na 2025 não também implementar mais 5 para fazer um total de 11 centros de dia, que era o nosso objetivo, portanto, até final deste mandato. Mas não ter o desafio, sobretudo, de, após a aprovação do novo Estatuto de Crianças e Adolescentes... Que, por sinal, estava no Parlamento na semana passada, mas ele estava na agenda, ele acabava por ser retirado por causa do tempo. Exatamente, era uma das questões que tinha para a Secretária de Estado. É um momento também para fazer valer aquela questão de criança, prioridade absoluta. Porque a hora que aquele diploma entra na agenda, e ele acaba a passeio e vai ficar aquele ponto de interrogação para quando vai voltar para a agenda, não tinha de falar exatamente de não um novo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas no fundo é a nova revisão do Estatuto. Pois, não sentia necessidade de fazer uma revisão do Estatuto, tendo em conta que todos os operadores do setor da justiça, da saúde, da educação, da proteção social já estavam a sentir essa necessidade. Porque não pode dizer que, tendo em conta a nova conjuntura, né? Os tempos modernos, novos desafios, novos estilos de vida e de comportamento do ser humano,
te exigir uma adequação, uma melhor adequação do Estatuto da Criança e Adolescente para não poder dar melhores respostas e de uma forma mais célere e mais adequadas também. Então é nesse sentido que nós fazer uma revisão profunda do Estatuto, não tocar em alguns pontos que estava muito bem regulamentado, normatizado. Quais exatamente os por pontos exemplo, mais a importantes? questão do apadrinhamento de crianças, a questão do apoio financeiro para algumas crianças, a questão da regulamentação tanto das instituições de acolhimento de crianças em situações emergenciais ou mesmo de acolhimento para a proteção das crianças, a questão da normatização, portanto, de outros procedimentos, como, por exemplo, da adoção internacional e nacional, que é uma grande dificuldade que ainda não tem. Portanto, vai trabalhar nesse estatuto para poder acelerar os processos de adoção. Não tem de ser urgente de querer adotar crianças na Cabo Verde. Mas aquela lei de adoção mas costuma dizer, é pesada. Sim, é muito pesada. Mas é uma grande responsabilidade, por isso tem que implicar uma reflexão profunda, uma análise também muito detalhada dos procedimentos para poder ser aprovado, né, a nível legal sobre que procedimentos não está passado a adotar nesse sentido. Para facilitar a vida de que as crianças, porque não tem crianças abandonadas, não tem um número elevado de crianças nas centros de emergência, na todo este concelho que tem centro de emergências, não tem crianças lá que pais que querem tomar, né? Que família que querem receber. Sobretudo crianças com deficiência, crianças com, digamos, algum outro tipo de problema, crianças com alguma dificuldade também de adaptação social, precisar de famílias para acolher, para dar amor, carinho, proteção, conforto. E não tem famílias também que querem adotar crianças. Então, nós não temos o processo de adoção é Sim, doloroso. O processo de adoção tem sido um pouco moroso, tem tido muitas, digamos, limitações. Então, não tem que criar alguma facilidade nesse processo, mas mesmo assim respeitando todos os mecanismos legais para proceder à adoção de crianças no nosso país. Portanto, isso é extremamente importante para bem de nós crianças, mas também de uma forma que ele te garantisse segurança, proteção e amor, né, naquelas famílias que te vai receber. Há uma preocupação, também tem uma preocupação da própria sociedade civil que tem que ver, já agora eu estava a gostar de saber, naquela questão de medidas penais para agressões sexuais. Se tem alguma adaptação, se vai continuar igual ou se é um agravamento das penas? Bom, em relação a isso, também foi feita a revisão do Código Penal na 2021. E na âmbito dessa revisão foram agravadas as penas para os agressores das crianças, dos menores agressores, não dizer, agressão de vários tipos. E, digamos, os violadores. Tem vários tipos de crimes de violência contra crianças, violência sexual, e esses crimes foram agravados, portanto, no Código Penal. Antes não tinha crime semipúblico até 14 anos. Agora até 15... Agora até 16 anos. 16 menos um dia. Sim. 16 menos um dia. Sim. Ou seja, crime público. Sim. Ou seja, uma criança que tem menos de 16 anos, que for violentado, que sofreu alguma agressão, que foi abusado sexualmente, ou que foi explorado, ou que sofreu algum tipo de abuso sexual através daqueles vários tipos de abuso que existem, aquele agressor, aquela pessoa que violentá-lo, independentemente da circunstância que ele vai alegar, ele é considerado um crime público, ele vai diretamente para o tribunal, que as penas vai até 12 anos, né, de prisão. Era isso que eu tinha a questão, se há um agravamento das penas. Há um agravamento nesse sentido. Portanto, penas foi aumentado e que a idade também da criança, ou do menor, foi aumentada. Ou seja, um adulto que tiver uma relação sexual que importunar uma criança até 16 anos, assediá-lo de alguma forma, tem que correr apenas. Portanto, está a variar de 4 a 12 anos de prisão. Agora, é crime semipúblico,
crianças maiores de 18 anos, ou de 16 anos e menores de 18 anos que sofrem este tipo de agressão. Ali, por exemplo, já tem várias situações que estava a acontecer que menino de 14 anos, se a família também dizer não, é uma relação consentida, ou se criança também dizer uma relação consentida, já tem relação consentida. Se ele tem 14 anos, ele pode dizer sim. Também se ele tem 16 anos, ele pode dizer sim. Se ele tem maior que 16 anos, ele pode dizer sim, né? Mas mesmo assim, não tem que avaliar circunstâncias em que aquele ato sexual ou aquela abordagem sexual aconteceu. Ok? Tens aqui os pontos mais importantes na revisão de ECA. Há uma situação que foi discutida, secretário de Estado, que tem a ver com a alienação parental. Para quando uma discussão mais aberta na sociedade? Porque não sabia que ele existe, vários psicólogos já ali no programa já falaram, as dá-se opinião no sentido de ter realmente na lei a responsabilização de parentes que te cometer que crime em outras partes do mundo, na Cabo Verde ele é crime, que te cometer exato de alienação parental. Para quando não te ter na nossa legislação e pode ser também criminalizado. Há de várias palestras na Cabo Verde, o Brasil foi um dos exemplos apresentou-te, que quem comete alienação parental tem que correr um crime. Na Cabo Verde, não. Sim. Para quando não te ter? Não te como dizer... discussão antes dele vai para não te aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, não te fazer, nesse momento, a revisão do Estatuto de Criança e de Adolescente, exatamente para aprofundar várias questões, né? Mas, por mais que não fazer, né, para proteger direitos de crianças, a revisão do ECA tem várias coisas. Tem questão de viagens de crianças, né? Com que idade criança deve viajar e que ele só, né? Ou acompanhote, quem deve acompanhar a criança. Tem questões ligadas também à rede de parceiros de instituições que devem prestar maior atenção e de uma forma articulada à criança. Tem a questão exatamente da responsabilidade parental também nesse estatuto de ser revisado. A questão da vigilância dos pais, né? Sobre várias questões que afetam a vida de crianças, sobretudo nos tempos atuais, que não têm redes sociais e de influenciar crianças e adolescentes de uma forma negativa. Então, tudo isso é de ser abordado. Mas a responsabilidade parental é algo que tem que ser abordado de uma forma específica. Ou seja, não tem que chamar a atenção para isso, porque se cá tiver a família que assume esse papel, se cá tiver essa responsabilidade da família, por mais que existem leis, né, nunca te poder fazer cumprir lei se família que está atenta, se família que está vigilante, se família que está a proteger. Por isso é que não está a dizer que tem negligência, porque muitas vezes a família está a encobrir muitas situações que está a passar, que está a afetar direitos da criança, que está a violentar também seus direitos. Então, não tem uma iniciativa de uma proposta de lei no Parlamento, que foi a iniciativa da Aldeia SOS, mas onde é que o próprio governo, através do gabinete de secretário de Estado, esteve envolvido na discussão. Várias outras instituições estiveram envolvidas também na discussão. Essa proposta de lei está no Parlamento, não está a guardar. Tem mais de 3 anos. A ser agendamento para discussão. Tem mais de 3 anos. Sim, já não para lá, já não fazer vários apelos. Mas a questão era exatamente naquela questão da alienação parental. Que é uma coisa que, naquele fórum ultimamente que tinha seus juristas, Brasil é um exemplo nessa questão da alienação parental, por vários fatores, inclusive pelo facto de levar que as crianças a ter problemas tipo psicológico. Inclusive, eu tive um convidado ali que dizia-me que, por causa da alienação parental, eu tive uma criança paciente que tentar suicídio. Tanto era um peso que a família, pai te puxar para esse lado, numa linguagem mais simples, para não poder perceber. Pai te puxar para esse lado, mãe te puxar para esse lado, família puxar para esse lado. Então, está a fazer uma confusão na sua cabeça, que às tantas ele está a dizer, meu Deus, o que é que está preferido para um fim a toda esta disputa. No fundo, é que esta disputa para além judicial sobre as crianças. Exatamente. Ali tem que entrar aquela responsabilidade que pais têm que ter. Independentemente dessa situação conjugal, pais têm que ter a noção da responsabilidade para com a criança, né?
quando pais estão a viver juntos, isto criar aquela criança juntos, num casa, num lar, tem que as responsabilidades que eles têm que dar amor em conjunto, respeito, admiração, acompanhamento escolar e tudo aquilo. Mas tem outros fatores também ali que tem que entrar, que é a questão da violência doméstica, conflitos entre casais, entre pais, mãe e pai, que te afeta a criança. Quando existir uma separação, quando pais te resolver separar, aí é que entra disputa, o problema. exatamente, aquela disputa tem que ser aquele, digamos, que ele partilha de responsabilidades. Perdão, que ele partilha de responsabilidades tem que ser algo muito racional, pacífico e, digamos assim, tem que ter um pouco de amor em primeiro lugar. Eles têm que pensar naquele menino em primeiro lugar, naquela criança ou aquele adolescente. Porque aquele é uma fase, é um tipo de problema que te afeta aquele adolescente ou aquela criança para o resto da sua vida. Então, esse é um problema realmente que não tem na Cabo Verde e, em termos de Ministério Público, esses procedimentos e que têm adotado, têm sido os melhores, mas depois eu também olhar aquela questão da responsabilidade em termos de pensão de alimentos que mãe te reclamar que pai que te dá, né? Que lá também te afetar no desenvolvimento da criança. Às tantas, vou ter mães sobrecarregadas com toda a responsabilidade da educação, alimentação, saúde, com todas as despesas em cima, e o pai não colabora. Aquela falta de responsabilidade daquele pai, falta da assunção dos compromissos do pai, da figura masculina do pai, de fazer com que aquela criança te crescer cheia de privações, né? Que te poder saciar tudo aquilo que seja necessidades e que te poder também olhar seus direitos de ser salvaguardado. Aí pai te falhar. Então, justiça tem que entrar ali, que é para fazer alguma coisa para obrigar ambas as partes a assumir suas responsabilidades. Que poder ter essa alienação, porque o direito da criança é que está em primeiro lugar. Por exemplo, a questão de... Tem outras abordagens também nessa revisão que tem a ver com os castigos corporais, né? Muitas vezes, quando pais estão a separar, filhos, tem sempre essa reclamação, filhos é que está a pagar, modo que não está a dizer. Então, tem isso. Não tem que fazer uma sensibilização enorme na nossa sociedade para chamar a atenção para as pequenas questões que te afetam a vida de crianças para... digamos, ao longo da vida, ao longo da sua vida também enfrentar problema por causa daquela insegurança, daqueles conflitos, daqueles maus tratos que ele sofre na infância e na adolescência. Muitas vezes por causa do equilíbrio emocional desses pais, sobretudo no momento da separação. Aí é que entra no momento da separação, porque por mais que não estou a dizer, não tenho que falar numa linguagem simples, que realmente muitos casais tentar vingar o outro quando existe separação através daquela criança, né? Por exemplo, aquela disputa, quem que te ficar aquele mais tempo, ou quem que te vai ficar aquele, ou então aquele outro que te assumir aquela responsabilidade. Não é à toa, exatamente por causa disso, que as Nações Unidas decretar 24 de abril Dia Mundial contra a Alienação Parental. Cabo Verde tem começado a pensar nisso, para ter como essa data de reflexão, para espiar onde é que não está, a maneira que não está e que maneira que não deve implementar e tornar crime se for preciso também. Para não ter uma ideia, que na Cabo Verde ele é um grande problema. Ele é um grande problema no mundo. Para não ter uma ideia, por exemplo, não tem cerca de 165 mil crianças na Cabo Verde. Desse número ali sim não poder dizer que não tem este integrado na cerca de 164.800 agregados familiares. Dentro desse número de agregados familiares, que é 164.800, isso de acordo com o censo 2021, 44% das famílias, dos agregados, têm um nível de conforto muito baixo. Cerca de 82 mil crianças estão a viver nesses agregados familiares que têm um nível de conforto muito baixo. Das 82 mil crianças, 65,5% das 82 mil está a viver apenas uma mãe. E isso enquadrado nas famílias com um nível muito baixo de conforto. O que quer dizer que, para o que não tem constatado, as mães têm enfrentar todo aquele problema e aquele peso de responsabilidade. Para além de ser pobres, muito pobres, eles que têm o apoio do pai ou dos pais, né? Porque
várias mulheres têm mais do que um filho que tem mais do que um pai. Então, este enfrentar este problema. Então, não tem que refletir sobre isso realmente, porque não vou poder continuar com a situação. Ele está a aumentar a pobreza, ele quer te ajudar, por mais governo tomar medidas para ajudar crianças a ter um crescimento saudável, ter acesso à educação, à saúde, à proteção social, à cultura, à justiça. Se a mãe te criar aquele menino, ele só, onde é que o pai está completamente alienado, ele quer poder assumir que as responsabilidades ele só. Porque a mãe tem que trabalhar durante o dia, né? Não tem mães a trabalhar na fábrica. Em algumas ilhas, moda São Vicente, não tem fábricas. Tem a mãe também que trabalha em hotéis, restaurantes, na Boa Vista, na Sala e na Santiago. Tem mães que empregadas domésticas. Então, se este trabalho te implicar, digamos, permanecer lá praticamente durante o dia. Então, que as meninas têm que ter outro apoio familiar. E o pai tem que dar um apoio caso ele conseguiu a família do pai. Porque quando eu te falar na pai, eu tenho que lembrar que aquele pai também tem família. Aquele menino tem família, lote de pai. Se o pai que te pode estar de presente, a avó paterna deve estar de presente. Outros familiares. Aquele menino tem direito à família. Sentir que ele tem uma família, que ele tem dois progenitores, ele tem uma mãe, ele tem um pai. Então, tudo isso vai fazer ele crescer de uma forma saudável e que também evita vários outros problemas nesse crescimento. Porque muitos pais masculinos, vamos dizer assim, não que ali também te incriminar figura masculina. Exatamente, senhora Secretária de Estado. Daquilo que é mais visível na nossa sociedade. Nesse ponto, não te fazer um curto intervalo, não te voltar de lianada. Por pouco está lá na casa, acabou cedo do lugar, segunda parte, te prometer, não continuar ali exatamente te perceber para quem está na parte de governação desse país, maneira que a situação das crianças está. Até já. Já nota na segunda parte do nosso programa Menor Idade, na primeira parte não para exatamente naquela questão que a Secretária de Estado dizer que quer diabolizar a figura do homem. Mas a situação, dito para quem está na governação, uma coisa é dizer para as pessoas, outra coisa é dizer para quem está na governação desse país, que exatamente o que fazer, o que a gente tem que fazer, exatamente para mudar esse status ali. Para pessoas, cada um, e por isso que eu insisti nessa questão, responsabilizar as famílias, ou criminalmente, ou civilmente, mas tem que ter leis fechadas para responsabilizar as famílias. Exatamente. Uma lei de responsabilidade parental é extremamente importante. Ali já não também consegui controlar melhor a situação. Ele tem que ser ajustado, claro, ele vai para a discussão, na especificidade. Então, lá, ou na espacialidade, lá na discussão, está a ser feito alguns ajustes, porque nós sabemos que não tem outros tipos de problemas. Para frisar ali que não tem homens na Cabo Verde que assumem essas responsabilidades, sim, muito, mas não está preocupado com aquele indicador é que está a dizer que ele faixa de nossa população, de crianças, é que a tita ter essa cobertura completa de família, de pais, que é de figura masculina. Né? Sim. Estado tem atrás, Estado tem feito muito, o governo tem feito muito. Não tem, portanto, ajudado crianças a frequentar creches, a frequentar jardim com subvenções, não tem ajudado isso para famílias carenciadas. Lá, falar daqueles 44% de agregados familiares que têm um nível de conforto muito baixo, que significa que está a viver na pobreza extrema ou na pobreza. Não te apoia a instituição da propina gratuita para garantir que toda criança vá para a escola, a ação social escolar, onde é que não te atribui refeições quentes na escola, para crianças, para tudo crianças, no ensino básico, e em alguns casos no ensino secundário, transportes escolares para que os meninos que morar longe nas zonas rurais, kits escolares também para garantir que todo menino tem que entrar na escola que seja material escolar. Não tem outros programas de educação, nomeadamente de sinalização de que as crianças têm necessidades educativas especiais. Não tem vindo a formar professores, não tem vindo a desenvolver todo um conjunto de condições no sistema educativo, nas escolas, para professores passarem a lidar melhor com alunos nas necessidades educativas especiais.
principalmente que as meninas que também de família pobre também, para dar uma atenção especial. Na área de saúde também, não tem reforçado a questão da vacinação, não tem criado centros, gabinetes, né, nos centros de saúde que é para atender e acompanhar adolescentes na saúde sexual e outras coisas ligadas à saúde, saúde mental, saúde emocional. Não tem feito muita coisa para apoiar a criança e a adolescência. Reforçado a capacidade institucional do ICA, que é a instituição responsável pela proteção, criou vários instrumentos legais para fazer um acompanhamento de perto também dos direitos das crianças. Não tem criado planos também para salvaguardar os direitos, nomeadamente plano de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Não tem um plano de comunicação em curso, onde não lançar, por exemplo, campanha Proteja, exatamente para sensibilizar famílias, para sensibilizar a sociedade no seu todo, porque crimes sexuais e negligências que acontecem só nas famílias pobres. É Atenção, transversal. ele é transversal, ele acontece na toda família. Mas a questão da responsabilidade parental, ele também está na toda família. Só que não te chama a atenção, alto lá, naquelas famílias onde a mãe que tem um poder econômico, mãe que luta a vida para trabalhar, para ir para casa, para levar aquele pão, para aquele apoio para aquele menino, Estado de Tisdal, governo de Tisdal, vamos dizer, na jardim, na creche, na escola, na saúde, mas família, o outro lado, o pai, família materna, família paterna, tem que ajudar aquele mãe também. Porque é o único elemento da família que te pode dar aquele menino tudo, principalmente nos dias de hoje. Moda já me falar, onde é que pessoas têm que trabalhar e que os meninos têm que ser protegidos enquanto os elementos da família têm de trabalhar. E ali não tem que dizer, mais uma vez, o governo tem que entrar mais uma vez para apoiar que as crianças... Mas, Sra. Secretária de Estado, falando exatamente nessa questão de inclusão, já vi várias pessoas, várias mães, tentar ouvir mãe de todo o estrato social, que têm algum poder económico. Não te falei exatamente de crianças com necessidades especiais. Aquela resposta que eles têm do governo é que é suficiente. Primeiro, te começar exatamente na Previdência Social, tem uns especialidades médicas que ainda têm cobertura, e depois também te passar para a questão da inclusão nas escolas. Há menino que te vai para a escola, porque este vai para a escola 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois professor que te conseguir dar a resposta, o que é que vais te fazer? Este atrás de escola, tem menino que te conseguir ir para a escola, com necessidades especiais, crianças especiais que te frequentam a escola, exatamente porque a escola que tem resposta, que tem todas as condições para as manter no estabelecimento de ensino. Bom, para dizer o seguinte, nessa área ali não tem um caminho longo ainda a percorrer, né? Não tem assumido alguns desafios, não tem conseguido alguns ganhos, mas ainda não tem muito trabalho a fazer na área da deficiência. Na escola, não tem nesse momento cerca de 4.200 crianças sinalizadas, crianças e adolescentes sinalizados com necessidades educativas especiais. Portanto, 4.200 crianças têm a ser atendidas na escola, têm a ser acompanhado para professores. Mas não tenho que dizer que nunca está preparado ainda nos professores, realmente, para acompanhar vários, digamos, alguns tipos de deficiência, né? Então, nas escolas também, que está preparado para deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência cognitiva, não tem dado passos significativos. Não tem visitado várias escolas a nível da universidade, não tem muitos alunos com deficiência visual que já conseguiram chegar no ensino superior. E também fazer formação profissional, deficiência auditiva, deficiência cognitiva, deficiência motora, né? Tem conseguido. E não tem também, para a educação, não criar leis também para crianças e adolescentes jovens com deficiência. A gratuitidade do ensino vai desde o pré-escolar até o ensino superior ou formação profissional. Ou seja, existia gratuitidade para qualquer criança, adolescente ou jovem que tenha uma deficiência. Agora, não me fazer mais para traçar melhor nas estruturas de educação a nível de equipamentos, né, de ferramentas, de materiais didáticos,
para alunos com necessidades o que acho que educativas os pais especiais. é um professor de apoio. Sim, sei como está a dizer. Não tem criado equipas multidisciplinares nas escolas, não tem 23 equipas multidisciplinares para trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais. Muitos desses professores têm recebido formação. Não tem escolas ali que têm turmas de meninos com deficiência auditiva, por exemplo. Portanto, não te dá passos, mas não precisa acelerar. Tem outras deficiências, tem que os meninos com autismo. Sim, exatamente. Tem um número de crianças autistas, não só na Cabo Verde. Aliás, nos Estados Unidos está a preparar um grande... Está a fazer um tipo de uma pesquisa muito grande para perceber porque tantas crianças estão a nascer com autismo. E adultos também. A dado momento, a medicina acaba por perceber que já é autista. Sim. Não é um problema só da Cabo Verde, mas pronto, botem crianças autistas, botem crianças com síndrome de Down, botem crianças com desenvolvimento neurológico mais lento e botem sobretudo as crianças com paralisia cerebral. Sim. Acho que ali que é aquele maior desafio. E mais pessoas estão a falar exatamente com crianças com paralisia cerebral, autistas, sobretudo que os autistas que têm autismo mais severo, que as crianças que têm TDAH, que as crianças que têm TEA, enfim, quer dizer, é um grupo de crianças com algum tipo de deficiência que ainda está descoberto. Dito pelas próprias famílias e dito pelas associações que estão a cuidar deste criança. Não, o próprio governo também assume isso. Tanto é que não lançar há bem pouco tempo a Estratégia Nacional para Pessoas com Deficiência. E essa estratégia envolveu um conjunto de iniciativas também para garantir direitos das crianças com deficiência. Por exemplo, direito à educação, à formação, ao acompanhamento, atendimento nos serviços de saúde, que também é gratuito, né? Até 5 anos. E crianças com deficiência têm esse direito mais prolongado ou alargado no sistema de saúde. Então, nós também implementar essa estratégia durante esse ano 2025 da melhor forma possível. Não precisar de mais centros de cuidados, centros de reabilitação. Não precisar, por exemplo, não tenho experiência na São Vicente, onde não tem crianças com paralisia cerebral, que foi criado para a Câmara Municipal. Em princípio, aquela experiência deve ser replicada também para outros concelhos. Tem ali na praia também, que é criado para a Câmara Municipal, ali na praia, que é a Casa Primavera. Sim. Tem a primeira experiência piloto surgiu das associações. A primeira experiência foi na São Vicente. Ali na praia já não tem mais experiências, não tem na Santa Cruz, da Associação Acarinhar, não tem na São Lourenço dos Órgãos, também da Associação Acarinhar, não tem Casa Primavera, não tem Senorf, que tem feito um grande trabalho. Que, por sinal, está fechado neste momento. Sim, por motivos Senorf está fechado neste momento por causa internos de... e falta de profissionais. Não, acho que tem especialistas. Falta de especialistas neste momento. Pronto, é uma instituição que tem vindo a fazer um grande trabalho, que tem tido um grande apoio do governo de Cabo Verde, de receber uma subvenção de mais de 5 mil contos anuais, né? Só para Senorf. Então, não tem, portanto, na âmbito dessa estratégia para pessoas com deficiência, esse objetivo de abrir mais centros de cuidados naqueles concelhos que ainda cá tem. Não tem na praia, alguns concelhos do interior de Santiago e na São Vicente, mas não precisar naqueles outros concelhos, na São Nicolau, na Fogo, na Brava, todos estes concelhos, na Sal, né? Se vê que a Câmara de Porto Novo também, já no final do mandato, estava a querer implementar uma iniciativa dessa natureza, Sal também tinha também criar. Portanto, é preciso fazer mais, é preciso fazer para dar aquela resposta mais imediata que não te pode dar. Porquê? Meninos com paralisia cerebral, de depender do tipo, né, da gravidade de ser paralisia cerebral. Porque tem que poder desenvolver habilidades. Não tem, por exemplo, casos de meninos que cantar lindamente. Paralisia cerebral, que tem aquele dom para a música, não tem que os dar. Então, tem que os meninos que têm que garantir que os cuidados, que, infelizmente, que poder ficar acamados, né? Que têm que têm um desenvolvimento motor, têm que acompanhar passo a passo. Tem que ter aquela paralisia de uma forma menos severa e que pode ser, digamos, acompanhado e desenvolver habilidades na artesanato. Eles podem ter esses talentos também e na educação também eles podem desenvolver. Então, esse é um desafio que não tem. Por um lado, não tem que garantir, sobretudo,
que as famílias mais pobres e que têm meninos de paralisia cerebral, principalmente que as mulheres, né, garantir seja autossustente. Eles têm que sair para trabalhar. E que as meninas de paralisia cerebral que te permitem sair para trabalhar, que até onde deixas. Então, não tem que abrir espaços ali, não te referi, onde é que já não tem algumas iniciativas, mas não tem que abrir os nossos conselhos para poder dar às mães também possibilidade para libertar para trabalhar, para garantir o sustento da família, seja autossustento, para viver com dignidade. Então, espaços é fundamental para além de apetrechar no sistema de educação para receber os meninos na escola, para dar aquele acompanhamento que este poder e também para desenvolver programas específicos e que te poder desenvolver estas habilidades. Portanto, é crianças especiais, isto merece todo amor que não pode dar, toda a atenção que não pode dar. E isso tem que ser feito. Outra iniciativa também na âmbito dessa estratégia é tentar bem criar a figura de cuidadores especiais para pessoas com deficiência, né? Digamos, assistentes pessoais para pessoas com deficiência. Aquele técnico social ou aquele profissional que está a tomar uma formação, digamos, especializada nessa área, é que está a poder apoiar uma família, por exemplo, que se a pessoa com deficiência, que se é filho, ou que se é irmão, que quem tem na casa tem deficiência. E quando eu te falar disso, nunca te falar na dar banho, fazer higiene, alimentação, não. Não, levá-lo para a sociedade, levá-lo para fora, levá-lo para passear na praça, para um cinema, para um teatro, para conviver, para amar, né? Passeá-lo, fazer-lhe sentir integrado realmente na sociedade, porque muitas vezes a família que tem tempo, eles podem ir para o trabalho, ou está a ficar lá absorvido só naquele cuidado, eles querem saber o que é que está a fazer, então eles precisam ser apoiados, tanto para apoiar aqueles meninos, para ter gente para levar aqueles meninos para fora de casa, passear, como para formar a própria família sobre a forma que eles devem lidar com esses familiares que têm deficiência, né? Então, esse é um grande desafio, uma área muito vasta, que ainda não tem muitos desafios. Muito acreditar que ainda não estou conseguindo dar grandes passos durante esse ano 2023 para implementar, 2025, desculpa, para implementar a estratégia para pessoas com deficiência. É muito interessante, é uma área que é bastante interessante. Já não tem um financiamento garantido para a cooperação espanhola, para implementar a estratégia, boa parte daquelas ações. É fundamental não tentar desgar nas famílias, desgar mesmo na casa das famílias que têm pessoas com deficiência. Acho que é importante, é uma necessidade. É uma necessidade. Quando tu viste a falar, mas realmente sentiu que esta saída desse espaço ali, que não está bem no corredor, este chora mesmo, porque este sentir aquele peso e este sentir que não há uma resposta adequada do governo nesse aspecto. Não te acreditar que tudo que as necessidades que este sentir que a ti de ser suprido, mas não te acreditar também que te falta informação. Por exemplo, eu tenho de sua família, se este é um menino de deficiência visual, acho que tem informação que este deve levar aquele menino para a escola. Aquele menino pode ir para a escola. Se ele tem uma deficiência auditiva, ele pode ir para a escola, está minimamente, para poder dizer que não tem dificuldades, mas não está minimamente apetrechado. Se não tem menino de deficiência visual na Cabo Verde, que te estudar no ensino superior, quer dizer que é chegar até lá. Então quer dizer famílias neste estado mais informado e ali não tem bem desencadear uma grande a campanha de sensibilização das famílias e de informação, para dizer, não, deficiência te existir, mas ele tem possibilidades de desenvolver algumas respostas seja que habilidades. Deficiência está limitado para desenvolver algumas coisas, mas ele que está a desenvolver outras habilidades que ele também tem. Tem meninos com deficiência visual, criancinhas, que botam que sejam uns meninos inteligentes. Muito, muito inteligente. Então, eles precisavam para a escola mesmo. Eles podem estar numa família que diz, não, ele está a aprender. Não, a família tem que saber que ele está a aprender, sim. Ainda não tem que dar passos significativos nessa área. A nível mundial, não estou a acreditar que pessoas com deficiência, a nível mundial, que titoia também esses direitos e tudo, essas necessidades satisfeitas a nível mundial. Senhora Secretária de Estado, um tchau para fim, não está curto, mas é intencional. Na primeira parte, a secretária fala na questão de crianças abandonadas. Naquele centro de emergência, seu nome é Centro de Emergência, mas tem uns que ficar lá 10 anos, ou mais que 10 anos. O porquê desse abandono
e que muitas vezes ali na sociedade nunca tem noção que as crianças pura e simplesmente é abandonado. Se os pai e se as mães te diziam que queria saber desse menino, e o Estado tem que tomar conta dele obrigatoriamente, porque é a obrigação do Estado proteger as crianças que têm a proteção. Mas você tem gerido essa situação de crianças abandonadas pela família? Não te dizer tem uns que abandonados no hospital e têm um dia de nascimento. Tinha criança que estava parar na cena de emergência, também muitas vezes por causa de situações de negligência, de maus tratos, de abuso sexual, outros tipos de abuso. E não tem crianças com deficiência também, nas cenas de emergência. Aqueles que ninguém quer adotar. Sim, isto vai por causa de uma situação de acontecer na seio de família, ou porque a família também que estava a negligenciar, que a cuidar, ou tem alguma denúncia, né? E tribunal te decretar, portanto, ou o Ministério Público te mandar aquela criança para um centro de emergência. Porque aí que te pode chegar para apanhar aquele menino, a ser família. Tem que ter um processo, né? Também com o mandato do Ministério Público. Portanto, nós não temos que acatar. No Ministério Público a decisão do Ministério. A decisão não tem que acatar. O que é que não tem estado a fazer? Uma luta muito grande para reforçar as estruturas do ICA, centros de emergência, para reforçar com a equipa técnica. Não tem estado constantemente a criar melhores condições, né, para ter que os meninos. Não tem que manter tudo o que está lá também de funcionar muito bem. E não tem um grande desafio, que é o desafio de, muitas vezes, tem meninos que várias necessidades e vários problemas lá misturados, né? O Ministério Público também dá, por exemplo, tem um menino problema de comportamento, um menino que já sofreu uma violência sexual, ele desencadeia um problema de comportamento, um desequilíbrio emocional que está a provocar comportamentos violentos. E tem inclusive menos de 12 anos que já provoca a morte de um adulto. Sim, já na sociedade. Dentro do centro de emergência, não. Sim, que vai para lá sim. por esse motivo. Sim. Quer dizer, tem especificidades. Ali não tem um grande desafio. Exato. Que é o desafio de separar coisas, né? No centro de emergência não tem que as crianças que podem estar lá acolhidas. Durante aquele tempo de acolhimento, não está garantido todo o apoio. Amor, carinho, alimentação, cuidados, higiene, tudo. Acompanhamento escolar, tudo que as meninas vão para a escola. Isto é um lar, né? Mas quando tu começar a receber meninos com desvio comportamental, com problemas graves de comportamento, meninos que têm alguma violência também nesses comportamentos, não te começar a te preocupar, porque isso já te impedia até os monitores de fazer esses papel, de cumprir esses papel para que as outras crianças também que te precisar. Que eles têm que estar lá a tentar apaziguar, tentar acalmar, né? O grau ou aquela necessidade de violência que aquele jovem menino tem que tentar, que esse espírito violento te causar lá dentro. Então, não tem esse desafio de bem criar estruturas, talvez para bem pôr os meninos que têm outros tipos de comportamento e que família que a ti te apoiar, né? Porque se lugar é na família, lugar de criança é na família, lugar de criança e adolescente é na família. O governo te acolher e outras instituições te acolher nas situações de emergência. Quando entrar um menino num centro de emergência, ele não vai ficar lá todo o tempo. A família tem que acolher depois. Então, nós não temos só de fazer um trabalho de preparação de famílias para receber os meninos. Mas tem que as famílias realmente que querem saber. Certo, secretário de Estado. Cada querer saber. Isso não te aproveitar esse momento para dizer, família, não precisar de mais amor nesse mundo, não precisar de mais amor na nossa sociedade, não precisar ter atenção na nossa criança, porque criança, quando ele tem amor, afeto, acolhimento da sua família, é de tornar um ser humano cheio de problemas. E quando ele virá adulto, ele também ser um ser humano com problemas na sociedade. E talvez ele também criar problemas naquela família que negá-lo, naquela família que recebe-lo. Então, não tem que desenvolver amor dentro de seio familiar para não proteger as crianças, para não receber, porque a nossa missão é essa nesse mundo, né? Quando não tem um filho, é uma missão cuidar daquele menino até não morrer. E a nossa missão também, ali no programa Menoridade, receber várias pessoas, exatamente para não fazer nossa parte, no sentido de continuar a proteger as crianças e adolescentes na Cabo Verde. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Votos de um bom ano 2025. Para a boa que está lá na casa, vou saber que sim, sempre um prazer estar ali desse outro lote. Muito desejar também que tudo te corra bem nesse 2025 para não continuar a proteger as crianças ali
e lá na sociedade. Até breve.